Graça e paz de Cristo. Hoje é dia 4 de julho, nós vamos ler Provérbios, capítulo 4. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Todos os meses nós fazemos a leitura do livro de Provérbios. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. Em cada capítulo você aprende ensinamentos que, quando você aplica na sua vida, ao longo do tempo você avança, prospera, encontra felicidade, realização, conquista, sucesso. Porque o livro de Provérbios é um livro de sabedoria que ensina como viver com Deus, primeiramente, e como aplicar os ensinamentos que ele nos mostra na sua palavra em nossa vida. E Provérbios capítulo 4 é um capítulo especial, porque ele é um capítulo que fala sobre cuidar do coração. Nós vamos chegar ao versículo 23, que diz que sobre tudo que se deve guardar, devemos guardar bem o nosso coração, porque é do coração que procedem as fontes, as saídas, as soluções, as respostas da vida. Você nota que quando alguém fecha você no trânsito, quando alguém tira você do sério, quando alguém provoca você com alguma palavra de maneira intencional para fazer que você saia do sério, o que faz que você tome uma atitude A ou uma atitude B é aquilo que está no seu coração. Se o seu coração está bem cuidado, você responde com tranquilidade uma provocação. Às vezes você até ignora, porque o seu coração está bem cuidado. Mas quando o coração não está bem cuidado, a pessoa que lança uma palavra de provocação consegue o objetivo dela. Ela acaba tirando você do sério. Por quê? Porque o coração não está cuidado. Mas um coração que é bem cuidado todos os dias, que se alimenta da palavra de Deus, que tem a relação com Deus, mantenha calma, mantenha paz, não se irrita no meio do dia a dia com as questões do trânsito, porque mantém, resguarda a paz dentro do coração. Então, nós vamos ler isso no versículo 23, só adiantando aqui o que fala Provérbios 4. E Provérbios 4 é um capítulo em que o rei Salomão, que é o autor de Provérbios, ele conta para nós que ele tinha um bom relacionamento com o pai dele, que era o rei Davi. E ele fala aqui no capítulo 4 que quando ele era um menino, quando ele era criança, ele era filho único, ele tinha relacionamento com o rei Davi e o rei Davi disse para ele: preste atenção na sabedoria. Cuide de ter sabedoria, porque se você tiver a sabedoria com você, você vai ter a resposta para todas as situações e você vai ter o resultado que você espera na sua vida e no seu caminho. Esse capítulo é muito relevante para os dias atuais, em que tantas pessoas tomam tantas decisões sem ouvir os conselhos, sem prestar atenção e dar honra aos pais, sem ouvir os pastores, ouvir as pessoas que são mais velhas, que têm experiência, que são bons conselheiros. As pessoas fazem as coisas de acordo com o desejo delas, sem nenhuma informação, sem nenhum conhecimento e acabam se ferindo, se machucando de por coisas que poderiam ser evitadas. Então vamos começar aqui Provérbios 4. Filhos, escutem. Uma outra observação. Nós estamos lendo nesse mês de julho a Bíblia na versão NTLH.
NTLH é a abreviação de Nova Tradução na Linguagem de Hoje. O próprio nome já diz, é uma tradução, uma nova tradução que é feita na linguagem de hoje. Então você que já tentou ler a Bíblia e sentiu que a linguagem era muito pesada, muito difícil, procure uma Bíblia dessa, a versão NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Você vai perceber que a leitura é mais atual, moderna e você não vai ter nenhum dano, nenhum prejuízo quanto ao texto. Você vai conseguir entender os textos com facilidade, você vai entender o texto da Bíblia de uma maneira mais tranquila. Então vamos ler aqui Provérbios 4. O rei Salomão está falando aqui: filhos, escutem o que o seu pai ensina, prestem atenção e compreenderão as coisas. Então ele fala: o que eu ensino é bom, portanto lembrem dos meus conselhos. 3. Quando eu era menino, filho único dos meus pais. 4. O meu pai me ensinava, dizendo: lembre das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Então nós vemos aqui o rei Salomão dizendo: escutem o que o pai de vocês ensina. Prestem atenção. Você pode pensar assim: o meu pai, ele bebe, o meu pai fuma, o meu pai usa drogas, o meu pai não assume as responsabilidades de casa. Como que eu posso ouvir o meu pai? Se o seu pai é esse pai, então eu digo a você: ouça a Deus como pai. Participe de uma igreja, escute o pastor, escute os ensinamentos dele como um homem de Deus que traz os ensinamentos do Pai, que é o Pai do céu. Porque o texto aqui, quando ele fala escutem o seu pai, o rei Salomão está falando isso porque ele era filho do rei Davi. E o rei Davi era um homem comprometido com Deus. Então ele está dizendo assim: escutem o pai de vocês quando o pai de vocês tem um relacionamento com Deus. Porque se o seu pai tem relacionamento com Deus, o que ele vai ensinar a você é aquilo que vem de Deus. Então ele está falando aqui: prestem atenção, porque o meu ensino é bom. Agora, se o seu pai não é esse pai que tem um relacionamento com Deus, então você não tem que seguir o caminho do seu pai. Outro dia, vi algumas pessoas falando assim: filho de peixinho, peixinho é. O meu pai não presta, por isso que eu também sou assim. Então, não existe desculpa para você se apegar ao seu pai e dizer que se o seu pai faz coisas erradas, então também você vai fazer as coisas erradas. Você tem autonomia, você tem independência, você tem a sabedoria para avaliar, para pensar a respeito das suas decisões. Não é porque o seu pai, a sua mãe ou as pessoas que são os seus próximos, seus parentes próximos vivem fazendo coisas erradas que você tem que seguir no caminho errado. E Provérbios 4 aqui vem para dizer que você pode seguir os conselhos de Deus, os conselhos que vêm de homens de Deus. Quando ele fala aqui, escute o seu pai, ele está dizendo, escute o seu pai quando o seu pai tem relacionamento com Deus. Agora, verso 5. Procure aqui, o rei Davi está falando para Salomão, e Salomão está falando para nós o que o rei Davi disse para ele. O rei Davi disse para Salomão o seguinte: procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça e nem se afaste do que eu digo. 6. Não abandone a sabedoria e ela protegerá você. Ame-a e ela lhe dará segurança. Quando nós lemos aqui o versículo 5, procure conseguir sabedoria e compreensão, a palavra sabedoria é uma palavra ampla. Ela envolve procure conseguir informação, procure conseguir
conhecimentos. Procure conseguir entendimento a respeito das coisas da vida. Procure conseguir clareza a respeito daquilo que você vai fazer. Procure conseguir lucidez. A palavra lucidez vem de luz. Procure conseguir lucidez. Procure conseguir clareza, iluminação. Procure conseguir conselhos. A palavra sabedoria também envolve os conselhos de pessoas mais experientes que podem trazer ensinamentos que são bons. Procure conseguir também discernimento. Discernimento vem de discernir, vem de saber diferenciar as coisas. Diferenciar o justo do injusto, o bom do que é mal, o verdadeiro do falso, o correto do incorreto, o reto daquilo que é torto. Isso é discernimento. E também procure conseguir prudência. Prudência é a capacidade de escolher a melhor alternativa, a melhor opção, aquilo que resguarda a sua vida. Só que a prudência é uma palavra que ela traz o detalhe da decisão. Um exemplo de prudência é comer ou não uma feijoada perto da meia-noite. Então, não é que seja errado comer uma feijoada, mas comer uma feijoada perto da meia-noite vai fazer mal. Então, não é que seja errado namorar alguém, mas quando não é o tempo ou quando a pessoa é um pouco diferente e vai trazer problemas no futuro, é melhor não. Então a questão da prudência é uma questão de prestar atenção no detalhe. Então, para conseguir sabedoria, procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça nem se afaste do que eu digo. Esse é o versículo 5. Versículo 6. Não abandone a sabedoria. Porque tem pessoas que conseguem a sabedoria. Veja, o verso 5 fala assim: procure conseguir sabedoria. A pessoa vai, estuda, consegue a sabedoria, a compreensão, mas ele fala assim: não esqueça e nem se afaste do que eu digo. Aí no 6, não abandone a sabedoria. Um médico, ele pode estudar os 6 anos na faculdade e aprender que o fumo e a bebida fazem mal, mas ele pode passar por uma crise de ansiedade, por algum problema na família, por algum problema com alguém, e ele pode se entregar para o cigarro e para a bebida. Há médicos que, mesmo bem cientes do mal do fumo e da bebida, fumam e bebem para aliviar as suas ansiedades. Eles estão fazendo o quê? Abandonando a sabedoria. Sabem o que é bom, mas abandonam a sabedoria. E o verso 6 ele está dizendo: não abandone a sabedoria, e ela protegerá você. Ame-a, e ela lhe dará segurança. Então, a pessoa que segue na sabedoria, ela protege, usando esse exemplo do médico que fuma e que bebe, ela protege a saúde e dá segurança para a saúde da pessoa. Agora o verso 7. Para ter sabedoria, é preciso primeiro pagar o seu preço. Ter sabedoria custa. Custa o tempo de estudo, custa o tempo de ficar ouvindo as pessoas que são sábias, custa o tempo de ir atrás, custa às vezes dinheiro. Às vezes, a aquisição da sabedoria vai vir de um treinamento que é pago, mas existe um outro preço: o tempo, o esforço, a dedicação, a leitura. Então, o verso 7, ele fala: para ter sabedoria é preciso primeiro pagar o seu preço. Para ter sabedoria,
de espiritual, que fala a respeito do relacionamento com Deus, é preciso pagar o preço. É preciso ter o tempo diário de oração, o tempo diário de leitura bíblica, o tempo de participar das escolas bíblicas, de ouvir, anotar, pensar, refletir, conversar a respeito desse assunto com outros irmãos, com outras pessoas que estão seguindo a fé, e a sabedoria espiritual e também a sabedoria que é a sabedoria do mundo, das coisas dessa vida. Então, aqui prosseguindo no verso 7, use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. Ele está dizendo, use tudo o que você tem para compreender as coisas. Aqui, no versículo 7, vamos lembrar que existem dois tipos de sabedoria. A sabedoria vertical, que é a sabedoria espiritual. A sabedoria vertical é a que vem de cima para baixo. Deus derrama a sabedoria que vem do alto sobre todos os que buscam a Ele. Essa é a sabedoria espiritual. E existe a sabedoria horizontal, aquilo que você vê à sua frente, que se relaciona a essa terra, a esse mundo, a essa vida. Deve-se buscar as duas sabedorias, a sabedoria vertical, a sabedoria espiritual, para aprender as coisas ligadas ao reino dos céus, e a sabedoria horizontal, sobre todos os assuntos dessa vida. Quanto mais você aumenta o seu repertório, o que é repertório? É o conjunto dos conhecimentos que você tem. Quanto mais você aumenta o seu repertório, mais fácil fica a sua vida. Então, se você estuda educação financeira, como eu posso investir o dinheiro, como eu devo cuidar do meu dinheiro, você vai ter mais facilidade de juntar o seu patrimônio, cuidar da sua vida e cuidar das finanças da sua casa. Depois, cuidados com a saúde. Como eu devo me alimentar? Cuidados com o sono. Cuidados com beber água. Cuidados com evitar comidas rápidas. Esses restaurantes que vendem sanduíches e coisas que fazem mal para a saúde. A consciência na alimentação faz com que você faça compras mais inteligentes no mercado. E isso poupa muito recurso, porque aquelas comidas e bebidas que estão cheias de sódio, que estão cheias de açúcar, que estão cheias de produtos químicos, são justamente aqueles produtos que têm um preço alto, que acabam sobrecarregando o orçamento. Agora, a alimentação saudável traz saúde e traz também saúde financeira. Então, as pessoas leem a Bíblia e elas pensam a Bíblia, ela tem relação apenas com a fé. Mas Deus, ele também se preocupa com o nosso corpo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, a Bíblia vai dizer que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, está escrito que aquele que não cuida do seu corpo está destruindo o templo de Deus. Nós somos o templo onde mora o Espírito Santo. Então nós também temos um compromisso de cuidar do sono, de beber água, de cuidar da atividade física, porque quando nós praticamos exercícios físicos, o nosso corpo fica forte e nós envelhecemos bem. E ter força para caminhar, para poder se abaixar, para poder ter autonomia, para pegar as coisas, para conseguir fazer as coisas com independência, cuidar da visão, cuidar dos ouvidos, não ficar ouvindo músicas em
alto, em volume alto, para conservação dos tímpanos, do ouvido, tudo isso tem relação com cuidar bem do corpo que foi dado por Deus. Também ser uma pessoa que toma banho, porque tem pessoas que falam assim: eu não vou tomar banho. Tem pessoas que não se arrumam, elas ficam relaxadas, desleixadas, porque em algum momento aconteceu alguma coisa ruim. Não se deixe abater. No meio das situações ruins, quando você se levanta, quando você toma banho, quando você coloca uma boa roupa, quando você sai para dar uma volta na quadra, mesmo quando as coisas estão ruins, quando você pratica exercícios físicos, o seu corpo libera endorfina. Quando você escolhe boas músicas para ouvir, quando você toma uma atitude, quando você reage, quando você se levanta, quando você procura bons amigos, tudo isso tem relação com sabedoria. Agora o verso 8. Ame a sabedoria, e ela o tornará importante. Abrace-a e você será respeitado. A primeira pessoa que tem que entender o seu próprio valor é você mesmo, é você mesma. Ame a sabedoria e você se tornará importante. Ame a sabedoria e você vai entender: eu sou imagem e semelhança de Deus. Foi Deus que me criou, foi Deus que me formou. Então, mesmo que todo mundo, até mesmo seu pai e sua mãe, digam para você: você não vale nada, você não presta, quando você abraça a sabedoria que vem de Deus, você diz: espera um pouco. Todo mundo está dizendo que eu não tenho valor, mas só que foi Deus que me fez. Foi Deus que me formou. Então, se Deus, que criou os céus e a terra, fala que eu sou importante para Ele, então eu realmente tenho valor. Veja, isso é uma sabedoria, é a sabedoria espiritual, a sabedoria vertical. E a sabedoria vertical, ela vem primeiro do que a sabedoria horizontal. Saber disso faz com que eu entenda o meu valor. O meu valor não está naquilo que as pessoas falam a meu respeito. O meu valor está em Deus. Você foi criado à imagem e à semelhança de Deus, então você carrega Deus em você. Você recebeu uma imagem e uma semelhança de Deus. E existem potenciais em você, coisas que você sabe fazer muito bem e que ninguém vai fazer melhor do que você. Pode ser que você não perceba isso, mas hoje eu convido você a perceber isso e abrir a sua mente e abrir o seu entendimento, que a sabedoria fala: você é a imagem e semelhança de Deus. Então, mesmo que o seu pai, que a sua mãe e que até os seus irmãos, os seus parentes, os seus professores, os seus familiares falem alguma coisa a seu respeito, o que prevalece é a palavra de Deus que diz: você é a imagem e semelhança de Deus. Então, quem fala mal a seu respeito é alguém que não está ligado com Deus. Alguém que se desconectou de Deus e fala da sua própria boca, do seu próprio pensamento, da sua ignorância a seu respeito. Então, nós também podemos ser ignorantes. Às vezes, nós falamos alguma coisa a respeito de outras pessoas, querendo diminuir o próximo, porque no nosso coração, às vezes, entra o mal. Às vezes, no nosso coração, entra a inveja. E aí nós falamos com desprezo da conquista das outras pessoas. Mas se prestarmos bem atenção, quando falamos com menosprezo de alguém, é porque alguma coisa está errada em nós. Quando eu paro e tenho tempo para fazer uma fofoca,
para dizer alguma palavra que diminui alguém, então há alguma coisa errada em mim. Porque quem está ligado com a sabedoria vertical não tem tempo de ficar falando mal dos outros, de prestar atenção na vida dos outros, de ficar se comparando com os outros, mas só tem tempo de investir o tempo em aprender coisas novas e crescer e cumprir o seu propósito. Por isso que o verso 8 fala: ame a sabedoria e ela o tornará importante. Quando você entende as coisas, quando você tem sabedoria, você torna-se importante. Porque você entende: eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Eu tenho potenciais que Deus colocou em mim. Então eu não posso perder o meu tempo cuidando da vida dos outros e guardando mágoa no coração de quem me diminui, me afronta, me menospreza. Quem está fazendo isso está sendo ignorante. Ignorante é aquela pessoa que não sabe de nada, não sabe que Deus, que formou todo mundo, está passando por cima da sabedoria, está passando por cima do entendimento. Então eu deixo de ouvir, eu ignoro, eu não escuto aquilo que a pessoa está falando que não tem ligação com Deus. Então abrace-a e você será respeitado. Se você abraçar a sabedoria, tem pessoas que elas não se respeitam. Elas não entendem o seu próprio valor. E respeitar a si mesmo, respeitar a si mesma, entender o seu valor, não é arrogância e não é ser metido ou ser arrogante ou orgulhoso, não é. É você entender o seu valor. Então abrace a sabedoria e você será respeitado. Você mesmo vai se respeitar. Você mesma vai se respeitar. Você vai, antes de comer qualquer coisa, você vai pensar: isso aqui faz mal para a minha saúde. Antes de aceitar sair com uma pessoa e ficar com alguém aleatoriamente, só porque as pessoas do mundo falam, não tem problema nenhum. É só uma curtida, isso daí não dá nada. Você vai dizer: espera um pouco. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Deus tem uma bênção na minha vida sentimental. Eu tenho uma pessoa que Deus tem para a minha vida, para eu ser uma pessoa feliz. Eu não fui chamado para viver aleatoriamente no mundo. Verso 9. A sabedoria será para você um enfeite, como se fosse uma linda coroa. Então as pessoas, quando elas usam uma coroa, quando elas usam uma joia, isso embeleza ela. Então a sabedoria vai trazer beleza. Quando a pessoa está com sabedoria, a pessoa se cuida. A pessoa não se deixa abater. Versículo 10. Escute, meu filho, aceite o que estou dizendo. Aceite o que estou dizendo. Tem pessoas que não aceitam. Elas não aceitam o conselho. Então ele está dizendo: aceite o que estou dizendo e você terá uma vida longa. Quantas pessoas não escutaram o conselho dos pais e foram e se envolveram com o crime, com o furto, com o roubo, com o tráfico de drogas, ou se envolveram em enganar os outros, ou se envolveram no adultério? Nós vamos ler no dia 6, Provérbios 6. E Provérbios 6 fala assim: aquele que adultera com uma mulher é falto de entendimento, é falto de juízo, porque no dia da descoberta do marido, ele não aceitará nenhum presente. Então aqui, escute, meu filho, aceite o que estou dizendo e você terá uma vida longa. Tem gente que morre porque vai se envolver com o marido da outra, com a esposa do outro. Então aceite o que estou dizendo e você terá uma vida longa. Tem gente que morre porque resolve passar a perna, pensando em ganhar dinheiro fácil, vendendo imóveis em lugares que não existem, vendendo promessas falsas e acabam perdendo a vida antes do tempo. 11. Eu lhe tenho ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. Aqui é o rei Davi falando para Salomão.
Eu lhe tenho ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. Se você não tem um pai e a mãe que você pode seguir como exemplo, leia esse versículo como Deus dizendo para você: eu lhe tenho ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. Quando você lê a palavra de Deus, você tem aprendido o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. Versículo 12. Se, veja, aqui tem uma condicional. Se você andar sabiamente, nada atrapalhará o seu caminho e você não tropeçará quando correr. Isso é uma condicional. Se a pessoa resolve andar na sabedoria, nada atrapalha o caminho dela e você não tropeçará quando correr. 13. Lembre sempre daquilo que aprendeu. A sua educação é a sua vida, guarde-a bem. 14. Não vá aonde vão os maus, não siga o exemplo deles. 15. Não faça o que eles fazem, afaste-se do mal, desvie-se dele e passe de lado. Aqui nos versículos 14 e 15 fala a respeito dos ambientes. O ambiente influencia a nossa vida. Uma pessoa que começa a frequentar um ambiente em que as pessoas vivem fazendo coisas erradas acaba sendo influenciada. Um exemplo de como o ambiente influencia a nossa vida é quando você vai nas capitais. Você vê que em toda cidade grande ficou normal ver pessoas nas ruas passando dificuldades, passando fome, e as pessoas passam por essas pessoas e elas falam assim: é só mais um mendigo. Mas quando você vai nas cidades pequenas, as pessoas já têm um coração mais aberto. Não, olha lá, aquela pessoa está precisando de socorro. Aquela pessoa está precisando de ajuda. Você nota que nos grandes centros urbanos as pessoas não estão mais nem aí. Você vê nas redes sociais, e por isso é importante você ver o que você vê na rede social. As pessoas vão vendo muitas pessoas ali com roupas curtas e usando o corpo como uma forma de atrair seguidores, de atrair atenção. E isso vai criando várias pessoas que dizem: ah, aquelas lá estão fazendo isso, então eu também vou fazer. Então tem tanto homens quanto mulheres que usam roupas sensuais com a finalidade de atrair seguidores usando seus corpos. Então, as pessoas ficam nesses ambientes vendo essas coisas e começam a normalizar isso. Ah, isso é normal. Então, a sedução, a ficar, o adultério, a traição, a esconder a senha do telefone celular do marido, da esposa, sair com um colega de trabalho ou sair um pouco mais cedo quando o chefe não está. Todas essas coisas, quando você anda com pessoas que fazem essas coisas, elas vão dizendo: não dá nada. Isso não é problema. Você não está matando ninguém. Você está matando? Então não tem nada de errado. Mas todas essas ações trazem os seus resultados. A pessoa que ganha seguidores exibindo seu corpo, um dia envelhece. E aí, ela olha para o corpo dela e fala assim: acabou a minha vida. Porque ela se baseou exclusivamente no corpo dela. A pessoa que fica com um, fica com dois, fica com três, depois de um tempo, se cansa e fica cheia de frustrações e decepções na vida. Tem muitas pessoas que estão aí com uma certa idade, que ficaram com muitas pessoas e que estão dizendo: o que eu fiz da minha vida? Pessoas que deixam passar o tempo sem estudar, sem buscar sabedoria, sem buscar crescimento na sua carreira profissional, na conhecimento de educação financeira. Como eu faço para fazer um investimento? Eu já tenho que pensar
no futuro, na minha aposentadoria, a pessoa pensa assim, isso aqui é só daqui a 20, daqui a 30 anos, eu não estou pensando nisso. E ela acaba sofrendo depois porque não prestou atenção na sabedoria. Versículo 16: os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má. Eles ficam acordados até conseguirem prejudicar alguém. 17: porque para eles a maldade e a violência são comida e bebida. Então eles se fartam de fazer o mal. Agora o 18: a estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Então veja, nós alcançamos o resultado no dia a dia. A estrada das pessoas, dos que caminham as pessoas direitas, é como a luz da aurora, vai brilhando até ser um dia claro, até ser um dia perfeito. 19. Mas a estrada dos maus é escura como a noite. Eles caem e não podem ver no que foi que tropeçaram. 20. Filho, preste atenção no que eu digo. Escute as minhas palavras. 21. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as. 22. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. 23. Esse é o versículo que fala sobre o coração. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nessa versão que nós estamos lendo, que é a NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje, essa versão deu foco no pensamento. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Mas se você entrar na Bíblia da Almeida, revista e corrigida, lá está escrito: sobre tudo o que você deve cuidar, cuide do seu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. A ideia do versículo 23, quando aqui fala do coração e nessa versão fala dos pensamentos, é tratar a respeito das emoções. Tenha cuidado com o que você pensa, com o que você sente, com a forma como você sente as coisas, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Uma pessoa que cuida do seu coração, que cuida das suas emoções, que cuida dos seus pensamentos, que cuida quando está com raiva, irada, magoada, ferida, machucada e trata tudo isso e não deixa que essas coisas tomem conta de si, essa pessoa consegue tomar boas decisões. Uma pessoa que fica com pensamentos de mágoa, que carrega emoções, sentimentos no coração, de rancor, ódio, pode buscar vingança e, na busca por vingança, pode acabar morrendo. Uma pessoa que guarda mágoas, ressentimento, que guarda nos seus pensamentos o que o cônjuge falou, às vezes falou há 5, 10 anos atrás, mas a pessoa remói e continua guardando aquela raiva no coração, acaba tendo um casamento infeliz, acaba carregando um casamento, um relacionamento com os pais, com os irmãos, pesado, porque não trata o coração, as emoções, os sentimentos, os pensamentos. Então o verso 23, ele fala: tenha cuidado com isso, com o que você guarda no seu coração, na sua mente, nos seus pensamentos, porque a sua vida é dirigida por isso, pelos seus pensamentos, pelas suas emoções, pelo que você sente, por aquilo que está dentro de você. Agora o versículo 24. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Voltando no 23, como fazer para limpar o coração? Como fazer para perdoar? Perdoar é algo que não é fácil. Ninguém acorda e pensa assim: eu estou cheio de vontade de perdoar aquela pessoa que me enganou,
aquela pessoa que me falou palavras negativas, palavras ruins, que tentou me rebaixar, que tentou me humilhar, que tentou me ferir. Ninguém acorda com o pensamento de liberar perdão. A tendência natural é guardar a dor no coração. Mas é preciso, então, como fazer para perdoar? É preciso tomar uma decisão. É preciso pensar objetivamente, intencionalmente. Eu vou perdoar. Outro dia, uma pessoa falou assim: mas eu fui abusada pelo meu próprio pai. Então esse abuso ficou aqui na minha vida, eu não posso ir para lugar nenhum. Mas outra pessoa que passou por uma situação de abuso também disse: eu não posso me abusar. Abusaram de mim. E eu decido perdoar e não vou deixar a lembrança do que ocorreu me paralisar. Quem abusa mais de si mesmo, de si mesma? O abusador ou o abusado? Porque o abusador, ele faz aquilo por um tempo. Mas depois que acaba o abuso, o abusado que fica sempre lembrando disso, toda vez que lembra disso, está cometendo um abuso contra si mesmo. Agora, a pessoa que resolve soltar isso e ressignificar e dizer assim: eu passei por isso, então eu vou ajudar as pessoas. Vou criar uma forma de proteger pessoas que passam por isso e dizer para elas, motivá-las a prosseguir a vida delas. Quem vai ter uma vida melhor? Então a pessoa, a própria pessoa decide se ela vai continuar a lembrar do abuso pelo resto da vida, e toda vez que ela ficar lembrando, ela está se abusando, ou ela resolve ressignificar. Eu passei por isso, foi sofrido, foi dolorido, foi injusto, mas já passou. Eu decido perdoar e eu decido avançar. O caminho final da vida de quem decidiu perdoar e de quem decidiu continuar carregando no coração a raiva, a mágoa, o abuso, vai ser diferente no final da vida. Então, verso 24. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. 25. Olhe firme para a frente, com toda a confiança, não abaixe a cabeça envergonhado. Então, o verso 25 está dizendo, ele tem relação com o 24. O 24, nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Se você não mente, não diz palavras perversas. 25, olha firme para frente, com toda a confiança, não abaixa a cabeça envergonhado, você vai bem. Então, quem não mente, quem não diz palavras perversas, tem condição de ficar olhando sempre para frente, com toda a confiança. Não tem débito com ninguém, não mentiu para ninguém. Não abaixe a cabeça envergonhado. Não minta, que você vai poder andar de cabeça erguida. Ande de cabeça erguida com toda a confiança. E não abaixe a cabeça envergonhado nunca. Faça sempre a coisa certa. 26. Pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão certo. Então, verso 26. Quem pensa, quem não é precipitado, quem planeja, tem planos que dão certo. Quem pensa bem e coloca Deus em primeiro lugar e desenha os seus projetos e submete à vontade de Deus, vai ter os planos que vão dar certo. E 27. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Foi o conselho que o rei Davi deu para o rei Salomão. Evite o mal
e caminhe sempre em frente. Não se desvie nenhum só passo do caminho certo. Essa é a leitura de Provérbios 4. Provérbios 4 fala sobre amar a sabedoria, buscar a sabedoria acima de tudo. Agora eu faço um convite a você que quer receber a sabedoria de Deus. A maior sabedoria na sua vida é você aceitar a Jesus como único Senhor e único Salvador da sua vida. Se você não fez a sua entrega para Deus, pause esse vídeo e faça essa oração que está aqui na tela. Essa oração se chama oração de confissão. É uma oração em que você confessa que Jesus é o Senhor da sua vida, a partir de agora, e o seu Salvador. Dizer que Jesus é o seu Salvador é dizer: eu reconheço que eu tenho pecados. E eu reconheço que Deus enviou Jesus e que Jesus morreu e o sangue dele me purifica do pecado. Então, aceitar a Jesus é você dizer assim: eu reconheço que eu tenho pecados e que eu preciso de Jesus, porque Jesus veio e morreu no meu lugar e o sangue dele me justifica dos pecados. Ele se sacrificou por mim. Por isso que devemos aceitar a Jesus. Deus enviou Jesus para cumprir essa missão. Quando você aceita Jesus, você está dizendo: eu reconheço os meus pecados e eu sei que preciso de Jesus para chegar até Deus. Quando você faz essa oração, você recebe o Espírito Santo, que vai guiar você até o céu. E por último, o seu nome vai ser escrito no livro da vida. O livro da vida, da mesma forma que uma criança, quando nasce, ela tem o seu registro anotado no registro no cartório. Quando você aceita Jesus, o livro da vida é o livro que registra o seu nome no céu. Aí você termina a oração em nome de Jesus e você procura uma igreja em que você se sinta bem e que prega que somente Jesus salva e que todas as orações devem ser feitas sempre somente em nome de Jesus. Você não precisa de nenhum amuleto, imagem, de nenhuma escultura, nada disso. Jesus veio, morreu, ressuscitou dentre os mortos e ele está vivo ao lado de Deus, escutando todas as orações e intercedendo por todos os santos. Quando você recebe a Jesus, você é chamado santo. A palavra santo significa separado. Quando você recebe a Jesus, você está santo porque você passa a estar separado para Deus. Então, pause o vídeo e ligue o seu pensamento, o seu coração com Deus e ore essa oração que está aqui na tela, e entregando-se para Jesus. Quando você terminar essa oração, você será filho, filha de Deus. Procure uma igreja e prossiga na sua fé, caminhando e aprendendo com Ele todos os dias. Amém. E se você tem interesse em carreira profissional, negócios e no assunto do trabalho, eu vou deixar aqui no canto superior direito a série Provérbios e Trabalho. Você vai ter acesso aos capítulos de Provérbios falando a respeito de como lidar com o trabalho, com os desafios da carreira profissional. Se você está buscando um namoro, está buscando melhorar o seu relacionamento conjugal, eu vou deixar no canto superior direito a série Provérbios e Vida Sentimental. Nós fizemos a leitura de todo o livro de Provérbios na perspectiva da vida sentimental. Então você vai ter acesso no card que vai ficar aqui no canto superior direito. Então, no canto superior esquerdo, sobre o trabalho, no canto superior direito, sobre a vida sentimental. Se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com aos seus amigos, seus parentes, para que eles recebam o conhecimento de Provérbios. E
prossiga estudando Provérbios todos os meses, buscando aplicar os ensinamentos na sua vida diária e você certamente prosperará em tudo o que fizer. Como nós lemos hoje em Provérbios 4, você correrá e não tropeçará. Amando a sabedoria, você correrá e não tropeçará. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém. E graças a Deus.